Eu agradeço a presença de todos vocês, principalmente do Eduardo, do Bona, por aceitarem fazer parte da minha banca, né? E hoje eu vou apresentar a minha dissertação. Eu faço parte do programa de pós-graduação em informática, sou orientada pelo professor Marco, e a minha dissertação é a migração de algoritmos de machine learning para arquitetura de vetor e memória. Bom, a motivação do meu trabalho é a grande quantidade de dados que têm sido gerados nos últimos anos. Então, as pessoas têm tido mais acesso à internet, têm tido mais acesso a computadores melhores, então elas têm participado muito mais de redes sociais, jogos online e diversos tipos de outras transações também que têm gerado muita quantidade de dados. E tanto era que para este ano era esperado 40 trilhões de gigabytes de dados, segundo Guinness et al. Essa quantia de dados também traz uma quantidade de informações muito grandes, todas relacionadas, né? Então, muitos algoritmos de machine learning têm sido usados ultimamente por pesquisadores, diversas pessoas, para poder analisar esses dados. Então, basicamente, a machine learning é um ramo da IA que visa a aprendizagem da máquina. Então, dado um conjunto de dados para essas máquinas, elas têm que ser capazes de sozinhas analisar esses dados, reconhecer padrões desses dados e, quando encontrar um novo conjunto de dados, ser capaz de classificar aqueles dados corretamente, encontrar os padrões que ela identificou antigamente durante a aprendizagem dela. E, por isso mesmo, esses algoritmos são bastante complexos, eles demandam alta capacidade computacional e de memória, justamente por trabalhar com essa quantia exorbitante de dados. Só que a gente tem um probleminha nos nossos CPUs convencionais, que é a limitação do memory wall. Então, o memory wall é uma limitação que é determinada pelo modelo de von Neumann na arquitetura x86. Então, esse modelo define que existe um barramento que conecta a CPU e DRAM e faz a transferência dos dados entre esses dois módulos. Contudo, essa transferência é muito lenta e muitas vezes a CPU não consegue usar totalmente a capacidade de processamento que ela tem. Fora isso, o barramento, em estudos recentes, foi comprovado que ele é responsável pelo consumo de 60% da energia gasta no sistema. Então, esse problema não é novo, ele é bastante conhecido faz muito tempo e, desde então, diversas soluções não, mas diversas tecnologias foram inventadas para tentar mitigar essa latência na busca e na transferência dos dados. Então, começando com o pipeline, em 1970, ele veio para solucionar o problema da execução sequencial. Então, antes você tinha que executar um dado de cada vez, e agora você pode executar mais de uma instrução ao mesmo tempo. Você pode executar uma instrução antes de terminar a anterior. Então, você consegue um nível de paralelismo das instruções maior aqui e um processamento maior desses dados. Em 80, veio a memória cache. Então, a memória cache é uma memóriazinha menor, mais rápida que a DRAM, e ela foi instalada entre esses módulos para reduzir essa latência na transferência dos dados. Então, antes, quando você tinha que buscar um dado na DRAM, que ia levar mais ou menos 100 nanosegundos para chegar de volta à CPU, se esse dado estiver na memória cache, vai levar apenas 2 nanosegundos. Então, é uma redução dessa latência muito grande. Veio em 90 os processadores superescalares. Então, a gente tem mais de um pipeline alinhado e eles conseguem executar mais de uma instrução por ciclo. Então, você consegue executar mais dados agora em um período específico. Com o superescalar fora de ordem, logo em seguida, você coloca mais de uma unidade funcional em cada um dos pipelines. Então, é uma execução mais agressiva, é uma busca de dados mais agressiva que você consegue com essa modificação. Em 90 ainda, mas no finalzinho, tem o avanço com a multithreading e o multiprocessing. Então, você começa a colocar vários cores para operar juntos, cada um com um conjunto de threads que operam concorrentemente e com acesso concorrentes à memória
um acesso muito mais agressivo, uma busca maior dos dados também. Também tem a vetorização dos dados, que agora você passa a executar não somente instruções escalares, mas você começa a executar as vetoriais. Então, com uma única instrução, você opera um conjunto de dados alocados num vetor. Uma das primeiras, das mais conhecidas, foi as intrínsecas da Intel, com a MMX, e hoje em dia a gente já tem uma VX512 que opera até 16 operandos por uma instrução só. Já em 2000, veio a micro-op cache. Então, ela é uma cache especializada que ela vai armazenar conjuntos pequenos de micro-operações que já são decodificadas e vai evitar a busca desses mesmos dados na cache novamente, a decodificação desses dados também. Então, é uma redução grande na latência de execução e de busca também. Mais recentemente ainda, a memória 3D. Então, agora a gente tem no mesmo chip o processamento e a memória. Então, você evita transferências de dados, reduz o tempo de execução e o consumo de energia também. Ao longo desse tempo, as memórias também melhoraram bastante. Então, de 1999 para 2017, a gente pode perceber que a capacidade de armazenamento dela e a largura de banda dela aumentou bastante. Contudo, a latência permaneceu bem pequena, as alterações, as melhorias na latência. Então, a gente pode ver que o processador ele foi otimizado ao longo do tempo para conseguir executar muito mais dados em um ciclo só. A memória também, ela teve diversas modificações, diversas melhorias. Contudo, a latência relativa entre esses dois módulos continua alta do mesmo jeito. Então, quando eu digo latência relativa, eu quero dizer que houve melhoria na memória RAM, só que o processador teve muito mais melhorias ao longo desse tempo. Então, a gente reflete esse problema nas arquiteturas que a gente tem hoje. Então, a gente tem 500 tipos de melhorias e, ainda assim, a gente tem problemas de executar algoritmos de machine learning na CPU. Eles vão ser executados? Vão. Só que vai demorar um tempo a mais, por exemplo, para executar, e às vezes vai até travar a sua máquina e você não vai conseguir executar, não. Então, existem aceleradores, que são arquiteturas que foram desenvolvidas para lidar melhor com esses problemas de algoritmos mais complexos que demandam alta complexidade, alta capacidade de memória de computação. Então, por exemplo, tem a GPU, que é bem conhecida para processamento de imagens, jogos. O FPGA, que é um circuito reprogramável, dá para implementar uma arquitetura específica nele que lide muito bem com algum tipo de algoritmo. O ASIC, que seria a prototipação de algum chip específico também. Se for só para testar um chip para gente, assim, seria caríssimo, mas para prototipação, para manufatura, assim, para vender, comercialização, aí tá tudo certo. E aí tem uma proposta mais recente, que seria o processamento próximo à memória, né, que eu acabei de comentar, da memória 3D. E é justamente nesse que a gente vai trabalhar, justamente porque os demais, eles já são bastante estudados, eles são arquiteturas mais antigas que as pessoas já avaliaram, elas com vários algoritmos, por exemplo. O NDP ainda está novinho, a gente quer avaliar ele para ver como é que é a comparação dele com a CPU. Então, o processamento em memória, ele junta o processamento com a memória. Então, a gente tem até 8 camadas de memória DRAM, sendo que a camada mais inferior é uma camada lógica, e ele faz o processamento todo nesse bloco mesmo, então evita a transferência de dados, tem uma redução do tempo de execução e também no consumo de energia. E essa memória ela é particionada em 32 pedaços, cada pedaço deve ser chamado de byte. Então, esses bytes trabalham independentemente. Eles têm um controlador de memória, cada um deles, na camada lógica, e essa camada lógica vai operar instruções atômicas em cada um desses bytes. Esses bytes eles são compostos por bancos de DRAM que são conectados por True Silicon Vias. E esse
layout dessa arquitetura permite um paralelismo intrínseco dessa arquitetura muito alto. Tem dois modelos bastante conhecidos, que é o Hybrid Memory Cube, que já parou de ser produzido, comercializado, e o High Bandwidth Memory, que ele está na segunda versão e ainda tem novas versões, pelo visto, que estão sendo implementadas. Em cima dessa arquitetura de processamento próxima à memória, a gente desenvolveu a VIMA, o Vector in Memory Architecture. Então, a VIMA ela é um módulo que é conectado na Crossbar Switch da memória 3D. A Crossbar Switch vai receber as requisições da CPU e enviar, vai buscar esses dados nessas memórias. Então, a VIMA ela vai operar instruções vetoriais com vetores de 256 bytes e 8 KB. A VIMA ela é boa para executar grandes quantidades de dados, mas também que faça um certo reuso desses dados. E o conjunto de instruções da VIMA é baseado no conjunto RISC e no Neon da ARM. Então, todas as instruções que ela implementa são existentes no mercado. Então, a VIMA ela é composta por um sequenciador, unidades funcionais vetoriais e uma memória cache. Então, como eu havia dito, as requisições vão chegar no sequenciador da VIMA, vão ser enviados para as unidades funcionais, que vão buscar os dados na memória cache da VIMA. Se os dados não estiverem aqui, os dados vão ser buscados na memória 3D. Então, a VIMA ela permite o reuso dos dados, a execução paralela das instruções e, futuramente, permite a execução fora de ordem também. Aqui eu tenho um modelo de como seriam executadas as instruções da VIMA. Então, como qualquer outra instrução de memória, ela vai passar pelo processador principal, vai ser buscada, vai passar pela hierarquia de memória, vai ser buscada na memória, mas a memória é a memória 3D. Então, ela vai direto para a VIMA, ela vai ser executada aqui, e a VIMA vai enviar de volta para o processador um status, dizendo se a função foi executada ou não, os resultados, coisa assim. Então, a minha pergunta de pesquisa é se é possível a gente conseguir um desempenho bom com um acelerador de processamento em memória, usando esses algoritmos de machine learning. Bom, como eu havia dito, existem outras alternativas que são muito eficientes ao executar esse tipo de algoritmo, são a GPU, a ZIC e o FPGA. Mas a gente tem aqui um universo pouco explorado que a gente resolveu trabalhar nele. Então, os desafios dessa minha pesquisa foram a metodologia e a migração desses algoritmos de machine learning para essa arquitetura da VIMA. Então, vou começar a falar um pouco da metodologia. A metodologia ela inclui uma biblioteca da Intrinsics, a Intrinsics VIMA, que ela vai ser necessária para a escrita dos códigos que a gente quer avaliar. A gente precisa gerar o executável, o código binário dessas aplicações. Com esse binário, a gente vai gerar os traços de simulação com o gerador de traços, e estes traços de simulação vão ser consumidos pelo simulador, que vai gerar para essas aplicações. Então, a Intrinsics VIMA ela é uma biblioteca que reproduz o conjunto de instruções da VIMA. Então, ela é baseada nas Intrinsics da Intel, ela é escrita em C, C++, e ela tem apenas funções vetoriais, com vetores de 256 bytes e 8 KB. Ela opera inteiros e pontos flutuantes para 32 e 64 bits. Então, como qualquer outra biblioteca em C, você vai poder escrever o código com a VIMA, usar as funções da VIMA, executar esse código, compilar o código, debugar e fazer tudo da mesma forma, porque ela é baseada na arquitetura x86. Então, aqui eu tenho um exemplo de uso da biblioteca da VIMA. Eu estou alocando 3 vetores, o A, B e C, com tamanhos determinados, definidos pela biblioteca. E aqui eu estou fazendo duas operações diferentes, uma de multiplicação e outra de soma acumulada. Então, essa função ela vai definir exatamente com que tipo de dados que a gente está trabalhando. Então, aqui, essa primeira parte da função, ela define que é uma função da VIMA que trabalha com vetores de 256 bytes e dados representados em 32 bits.
O F vai determinar que são instruções de float point. Aqui, nessas 3 chars, a gente vai ter a operação que vai ser executada e, no final, a gente pode saber que os dados são com sinais. Então, feito o uso da biblioteca da Vima para escrever o código, a gente vai gerar o executável para ser executado com o gerador de traços. O gerador de traços é uma ferramenta de instrumentação. Então, ele vai executar esse traço e vai analisar ele ao mesmo tempo para gerar os traços de simulação. Como que ele vai fazer isso? Então, ele vai olhar esse código x86, que é parte do binário gerado com a biblioteca da Vima, vai identificar essa função da Vima, vai ver que ela gerou todo este bloco de assembly x86 e vai suprimir esse bloco. Ele vai substituir este bloco por uma única instrução da Vima. Uma assembly Vima, por exemplo. Então, como a gente não tem nenhum processador atualmente que reconheça instruções assembly Vima, então a gente criou um traço de simulação que tenha essas operações da Vima, que elas são interpretadas, elas são entendidas pelo simulador. Então, o simulador é o Orcs. O Orcs ele foi desenvolvido no nosso próprio laboratório. Ele é um simulador dirigido a traço. Então, ele vai pegar aquele traço que contém o comportamento de uma aplicação, vai avaliar ele e vai dar um resultado arquitetural referente àquela aplicação. Então, esse simulador ele é dirigido a acurácia de ciclos, ele é baseado na arquitetura x86 e ele também simula x86 para 32 e 64 bits. E agora a Vima também. E agora o meu segundo desafio, que são a migração dos algoritmos para a arquitetura da Vima. Então, os algoritmos que eu usei foram o KNN, que faz a classificação por distância, usando uma distância específica, considerando um plano cartesiano. O Multilayer Perceptron, que é uma rede neural, e a convolução, que faz transformações de imagem. Então, iniciando pelo KNN. O KNN, o algoritmo dele, define que existe uma base de treino que é armazenada em memória. Essa base de treino, ela vai ter várias instâncias ou vetores de características. Então, aqui no nosso caso, a gente tem uma série de vetores de características com 128 características. A ideia vai ser calcular a distância entre cada uma das instâncias de teste com toda essa base de instâncias de treino. A distância que a gente escolheu para avaliar aqui foi a distância euclidiana. Então, a gente vai fazer basicamente um laço aninhado, com todas as instâncias de teste com as instâncias de treino. Para cada instância de teste vai ser gerado um vetor de distâncias euclidianas. Esse vetor ele tem que ser ordenado. E os K menores vão ser usados para classificar essa instância de teste. Se a gente for implementar isso de forma escalar, então a gente vai ter que fazer operação por operação. Então, eu vou ter que subtrair o y0 do x0, y1 do x1 e por aí em diante até fazer o cálculo da distância completa. Se a gente for operar com a Vima, a gente pode fazer de forma vetorial. Então, considerando que eu tenho 128 características, eu posso usar vetores de 256 bytes da Vima que vão alocar 64 características em cada vetor da Vima. Então, eu vou poder operar os vetores. Então, eu vou operar a primeira parte do vetor com a primeira parte do vetor de treino, a segunda parte do vetor de teste com a segunda parte do vetor de treino, e por aí em diante até fazer o cálculo das distâncias. Se a gente fazer uma estimativa bem alto nível do número de operações que a gente vai usar para poder fazer o cálculo de uma distância euclidiana entre duas instâncias, com 128 características, usando operações escalares, vão ser usadas 385 instruções. Se usar o AVX512, vai ter por volta de 24 operações, enquanto que com a Vima a gente consegue fazer uma distância euclidiana com apenas 6 operações. Então, o algoritmo para Vima, ele vai ser o seguinte: a gente vai armazenar toda a base de treino num vetor grandão. E a gente vai começar a ler as instâncias de teste. Este vetor das instâncias de teste, ele tem o tamanho da Vima. Então, ele é um vetor de ou 256 bytes ou 8 KB.
Então, as instâncias elas podem ser menores que esse vetor. Então, a gente vai poder armazenar mais de uma instância neste vetor da Vima. Como eu havia dito, vai ser uma operação de laço alinhado, porque a gente vai ter que operar cada uma dessas instâncias de teste com cada uma dessas instâncias de treino. Dependendo do tamanho dessa base de treino, ela vai se comportar como um stream. Então, por exemplo, se ela tiver um tamanho muito grande que não seja capaz de caber na hierarquia de cache do x86, quando ela tiver que operar a segunda instância, vai ter que buscar tudo de volta, todos esses dados. Então, nesse momento, ela vai se comportar como stream. Se for uma base pequena, os dados já vão estar lá quando a gente tiver que calcular a instância 1. Então, a gente não considera sendo stream. A segunda operação aqui, a gente vai ter que isolar cada uma dessas instâncias com uma máscara única. Essa máscara seria um vetor do tamanho da Intrinsics Vima também, que vai ser com valores, ele vai representar valores 1, tamanho da instância, e o restante ele vai ser 0. A gente vai usar somente um vetor no meio do laço alinhado para poder separar cada instância de treino e cada instância de teste para que elas possam ser operadas. Por que a gente vai fazer um só? A gente precisa fazer um bom uso da memória cache da Vima. A memória cache da Vima ela é bem pequena, ela tem 64 bytes. Então, a gente não pode ficar fazendo substituições de linhas de forma irresponsável. Então, a gente usa somente uma máscara. Fora isso, fazer essa operação permite que a gente faça mais operações vetoriais até terminar o cálculo da distância euclidiana. Então, feito o cálculo, a gente vai obter um vetor com um resultado parcial entre essas duas instâncias, que ele pode ser acumulado com instruções da Vima, usando um vetor da Vima somente. Então, ele vai ser acumulado num vetor de distâncias euclidianas. Este vetor, no final, ele vai ser calculado a raiz quadrada dele e classificado somente com operações x86. A Vima não faz essas operações ainda. Quanto ao multilayer perceptron, então a gente tem uma rede neural. Então, a camada de entrada, ela vai ser a minha instância. Cada um desses neurônios vai ser uma característica diferente. No nosso caso, a camada escondida ela vai ser metade do tamanho da camada de entrada sempre. E a camada de saída vai ter um número de classificações possíveis, de neurônios, né? De classificações possíveis para essa instância. A gente pode ver que todos os neurônios eles são conectados entre si. Então, a gente, para calcular o valor de ativação de um neurônio da camada escondida, a gente vai ter um conjunto de pesos que deve ser multiplicado pelos valores de ativação da camada de entrada. Para calcular cada um desses valores, a gente vai ter um conjunto de pesos, como a gente pode ver nas conexões aqui. Então, a gente pode considerar que há uma multiplicação de vetor por matriz. Então, a minha camada, a minha instância, ela é um vetor. A matriz seria os pesos e os conjuntos de pesos, no caso. Cada conjunto de peso tem o mesmo tamanho que o tamanho da camada de entrada. E então, se a gente for executar com operações x86 novamente, vai ser operando por operando. Então, a gente vai ter que fazer a multiplicação entre a camada de entrada e os pesos, fazer a acumulação desses vetores para obter os valores de ativação parciais, para serem somados com o bias e, finalmente, calcular a função de ativação. Com a Vima, a gente pode vetorizar tudo isso. Então, uma instância vai no vetor da Vima, multiplicado por cada um dos conjuntos de peso, acumulado com próprias funções da Vima e, finalmente, somado com o bias. Então, novamente, fazendo uma estimação somente do número de instruções que nós teríamos que usar para fazer somente a parte de inferência de uma instância de 32 características. Se a gente for operar com operações escalares, a gente vai precisar de 1084 operações. Para VX512, por volta de 68. E já para Vima, a gente vai usar por volta de 13 operações, que também é uma quantia bem pequena comparado com os demais. O algoritmo da Vima, considerando que a gente fez só a inferência,
segue a mesma ideia do KNN. Então, eu vou ter um vetor que vai ser um vetor de 256 bytes ou 8 KB, que vai armazenar o número de instâncias que couberem nele, e a gente vai inicializar um conjunto de pesos. Então, esses pesos também vão ser inicializados em vetores da Vimo, quando forem necessários. E, novamente, a gente vai ter um laço alinhado, onde a gente vai precisar calcular cada uma das instâncias de entrada com cada um dos conjuntos de peso. Aqui, esses conjuntos de peso, eles vão também agir como um stream, dependendo do tamanho, do número de características de cada instância. Então, se tiver um número pequeno, a gente vai ter menos conjuntos de peso que são menores. Então, eles podem muito bem fazer um ótimo uso da memória cache e ter um desempenho bem razoável com a arquitetura x86. Contudo, à medida que a gente aumenta o número de características, a gente vai ter mais conjuntos de peso que serão maiores. Então, eles podem muito bem exceder esse tamanho de memória de cache e agir como um stream. Novamente, a gente vai aplicar a máscara única nesses vetores da Vima, justamente para fazer um bom uso da memória cache da Vima, para conseguir vetorizar mais operações. A gente vai fazer a multiplicação de cada uma das instâncias de peso com cada um dos conjuntos, das instâncias com cada um dos conjuntos de peso, obter os valores parciais para serem acumulados e serem armazenados no vetor parcial de valores de ativação da camada escondida. Essa camada escondida ainda vai ser somada ao bias e com rotina x86 vai ser calculada a ReLU, que seria a função de ativação da camada escondida. Esse mesmo processo vai ser repetido entre a camada escondida e a camada de saída. A gente só vai alterar o tamanho das máscaras e a função de ativação, que para a camada de saída vai ser a softmax, para dar proporcionalidade para os valores. Depois de calculada a camada de saída, os valores vão ser classificados também com instruções de x86. Finalmente, a convolução. A convolução, no contexto de machine learning, a gente vai ter uma matriz, que seria uma imagem, onde vai ser aplicados alguns filtros que representam algumas características para calcular mapas de ativação. Então, basicamente, a gente vai ter esse filtro aqui, que ele vai ser operar todos esses valores que estão neste quadro para resultar num único valor do mapa de ativação. Então, esse filtro vai ser deslizado até terminar toda essa matriz para calcular todo esse mapa de ativação. Se a gente for implementar com operações escalares, a gente vai usar no mínimo 8 operações para calcular estes 9 valores. Se a gente usar as Vima, a gente também vai usar no mínimo umas 8 operações para calcular. Só que vai o vetor inteiro dessa matriz. Então, com no mínimo 8 operações, a gente calcula uma linha inteira do mapa de ativação. Então, novamente, fazendo uma estimativa de alto nível, assim, considerando uma matriz de 28 por 28, com um filtro de 3 por 3, deslizando com stride de 1, a gente usaria 6.084 operações para fazer esse cálculo, esse mapa de ativação de forma escalar. Com o AVX512, a gente usaria mais ou menos 378 operações. Com a Vima, já desce para 78 o número de operações. O algoritmo que a gente implementou da convolução para a Vima, a gente vai ter uma matriz inicializada e uma matriz resultante que a gente descarta a borda e zera os demais valores. Essas matrizes vão ser operadas entre si com operações parciais. Então, pegando a partir do primeiro bit do filtro, a gente vai usar vetores para fazer operações parciais entre as duas matrizes, até calcular todo o filtro. Vai ser dessa forma. Quando terminar aqui, o valor parcial já vai ter finalizado e vai ter calculado todo o vetor dessa matriz. Comentando um pouco sobre os benchmarks que eu usei. Então, para todas essas aplicações que eu descrevi agora, eu usei vetores da Vima de 256 bytes e 8 KB. E também as operações AVX512 para fazer uma comparação mais justa.
A diferença dos vetores da Vima é que quando eu uso 256 bytes, eu estou usando a vazão de um dos bancos de um vault somente. Em contrapartida, quando eu uso 8 KB da Vima, eu uso um banco de cada vault dos 32 da memória 3D. Então, eu tenho 8K de vazão. Os benchmarks foram os que eu expliquei, o KNN e o MLP, a convolução. A quantidade de dados que eles operam varia entre 133 KB até 512 MB. A configuração do sistema usado foi uma arquitetura x86, um Intel SandBridge, com uma cache L1 de dados de 32K, uma L2 de 256 KB e uma cache de último nível de 16 MB. Como memória principal, a gente usou a memória 3D e o módulo da Vima conectado a essa memória 3D. Só dando uma explicação mais ou menos do que a gente espera desses resultados. A Vima, ela tem um bom desempenho quando o x86 começa a perder. Como que acontece isso? Então, o x86 tem uma cache de último nível de tamanho de 16 MB. Quando os dados cabem nessa cache, ele faz um uso bem justo desses dados, então ele tem um desempenho bem bom. Só que quando os dados que a gente está usando não cabem nessa memória cache, ele começa a fazer buscas na memória, reposição de linhas na memória cache, isso é custoso, isso é lento. Então, é a partir daí que a gente vai ter um bom desempenho com a Vima em comparação com o x86. Os resultados que obtivemos. Com o KNN de 65 mil instâncias, variando o número de características de 8 até 4.096, e considerando o eixo X do speedup, e a Vima de 256 bytes. A gente não consegue nenhum speedup, a gente tem somente slowdowns, considerando Vimas de 256 bytes. Por que isso? Quando a gente usa a Vima de 256 bytes, a gente está usando a vazão de um banco de um vault somente. Então, a gente não aproveita o paralelismo da arquitetura de uma forma correta, de uma forma proveitosa. Então, fora isso, os vetores de 256 são menores. Ele vai acabar dividindo em porções maiores a operação do programa e vai acumular uma latência nisso, muito alta. Então, a gente vê que a gente perde, a gente é até quase 7 vezes mais lento que o x86. Então, sabendo disso, que com o x8, com a Vima de 256 bytes, a gente perdeu em todos os casos. Então, a gente não vai ver mais esses resultados. Vou mostrar os demais. Com a Vima de 8 KB, a gente começa a ganhar à medida que o número de características aumenta. Então, a gente vê que a gente consegue até ser 10 vezes mais rápido que o x86. E isso acontece exatamente quando o memory footprint de cada algoritmo, né, o tanto de memória que está sendo usado durante a execução desses algoritmos aqui, aumenta, excede o tamanho de memória de cache, de 16 bytes. Quanto aos ganhos de energia com o KNN, na mesma janela que o memory footprint excede os 16 MB, a gente consegue ser até 7 vezes mais econômico energeticamente que a Vima, que é o x86. Então, a gente pode ver que o KNN, ele aumenta o memory footprint dele de acordo com o número de instâncias e o número de características. Então, como eu tinha comentado, ele tem um comportamento quadrático. Então, para cada uma das instâncias de teste, ele vai ter que calcular todinha a base de instâncias de treino. E quando essa base é muito grande, o que já excede 16 MB, usando somente 4.096 instâncias com 1.024 características, ele age como um streaming. E é aqui que ele começa a ganhar na Vima. Quanto a MLP, eu testei 4.096 instâncias. Aqui a gente variou de 512 a 4.096 características. E o speedup que a gente obteve com a Vima de 8K foi até 11 vezes mais rápido que o x86. Então, a gente pode ver que esses tamanhos aqui, eles têm o tamanho maior que a memória cache do x86. Nesse caso aqui, ele é um valor menor, tanto é que o speedup é bem insignificante.
o valor, o gráfico de energia. Eu não tinha comentado, mas a energia que eu considero é a energia do processador principal, com a hierarquia de memórias cache, com a Vima e com a memória cache da Vima. Aqui a gente pode ver também que ele segue o mesmo padrão do gráfico anterior. A gente consegue ser quase 8 vezes mais econômico energeticamente que o X86. E a gente vê que o crescimento, a curva de crescimento do MLP é um pouco mais lenta que o do KNN. Então, da mesma forma que o KNN, o MLP ele age como ele tem o laço alinhado. Então, ele vai ter que calcular cada uma das instâncias com cada um dos conjuntos de peso. Contudo, o que vai influenciar para essa base de pesos ficar grande o suficiente para não caber na cache vai ser o número de características. Somente o número de características mesmo. Então, aumentando o número de características, aumenta o número de conjuntos de peso e aumenta os pesos em si, o tamanho dos conjuntos de peso em si também. E aí, nesse momento que ele vai se comportar como um streaming. Finalmente, na convolução, a gente está variando os tamanhos de matrizes em mega. E o speedup que a gente obteve foi de até 3 vezes mais rápido que o X86. A gente pode ver que ele não tem um comportamento nem um pouco semelhante com os dois algoritmos anteriores. Quanto aos gastos energéticos, a gente consegue ser até 2 vezes mais econômicos que o X86 também. E isso tudo aqui ocorre somente nos casos onde excede o tamanho da cache. Tem esse valor aqui também, mas que é um valor muito pequeno de ganho. E o que a gente pode dizer da convolução é que ela tem um bom comportamento na cache. Então, por exemplo, se a gente for executar uma matriz, na busca das 3 primeiras linhas dessa matriz, a gente vai ter somente 3 misses. E os demais valores do filtro, eles seriam todos hits. Se a gente deslocar para o lado, a gente vai ter somente hits. Se a gente acessar uma nova linha, a gente vai ter somente um miss. E o restante daquela janela, né, que a gente vai operar o filtro, vai ser tudo hit. Então, a gente tem um bom reuso da memória cache. Então, o X86 consegue tem um bom desempenho com isso. Para a gente conseguir exceder o tamanho da cache somente com uma linha dessa matriz, para ela tendo que ficar fazendo reposições, para ter um desempenho ruim no X86, essa linha teria que ter 16 MB. Mas no maior caso, que a gente usou a gente usou matrizes de 512 MB, a linha dela tem 44 KB somente. Então, precisa aumentar muito mais esse tamanho para conseguir ganhar um desempenho significativo com a Vima. Então, as conclusões foram que a Vima é um acelerador. Então, tem alguns casos que ela vai ter um ganho significativo, outros casos que ela não vai ter ganho algum. Nos casos que ela não tem ganho algum, destaca o vetor de 256 bytes, porque a gente não consegue usar o paralelismo interno da arquitetura 3D, a gente acaba quebrando a execução em muitos mais pedaços, executando muito mais partes, acumula uma latência maior. E a Vima ela consegue um melhor desempenho usando os vetores de 8K e grandes quantidades de dados. Mas não basta ser uma grande quantidade de dados. Tem que depender da forma que esse dado faz o uso da memória cache. Se ele tem um bom reuso, a Vima não vai ter um ganho muito significativo. Se ele age como streaming, a Vima vai ser muito boa comparado com o X86. Fazendo uma comparação bem por cima, bem superficial, indireta também com os GPUs, peguei 3 papers que avaliavam os mesmos algoritmos que eu avaliei e comparavam a CPU com GPUs. E a gente pode concluir que a GPU, no caso, seria 30 vezes mais rápida que a Vima. Só que o consumo dela também é 66 vezes maior que a Vima. Então, as minhas contribuições para essa pesquisa de mestrado foram a refatoração da cache, da hierarquia de cache, no simulador que a gente usa, o Works, a implementação da primeira versão dos arquivos de configuração no simulador também,
Participei na idealização da Vima e um pouquinhozinho na implementação dela no Arts. Eu participei na implementação do gerador de traços para identificar as instruções da Vima no binário. Eu desenvolvi as intrínsecas Vima também. Eu fiz a migração desses algoritmos de machine learning com a Vima. E eu participei da escrita de dois papers, um que foi rejeitado pelo Date recentemente e outro que está no PDP, e a gente está esperando resposta. Então, esta é a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção.